É só pedir para a inteligência artificial e ela cria imagens incríveis em minutos. É muito fácil. Destrave a mágica de criar cenários, capas de vídeos e personagens. É um vídeo bem detalhado e eu explico até como se inscrever na plataforma. Então eu estou aqui no Leonardo.ai. Ela é simples, ela não é complexa, mas a gente tem que aprender a trabalhar com prompts. A gente tem que aprender a treinar a inteligência artificial e é esse o meu objetivo hoje. Eu vou simplificar a plataforma para você. Todos os vídeos complicam muito, eu vou simplificar. Para você entender, nós temos aqui, para navegar, esses menus e temos essas duas ferramentas. É em inglês, mas eu vou ensinar você como resolver isso. Aqui que você faz geração de imagens. É aqui que estão os segredos. É isso que eu vou mostrar para você. Como dar as instruções corretas para ter imagens desse jeito, gente. Olha quanta coisa linda. Veja que perfeição. Olha o realismo. Aqui é simples. A Home, você tem o Future Models, que são os modelos em destaque. Você tem o Recent Creations, são as criações recentes de todo mundo que está fazendo. Aqui você tem os novos, as últimas criações. E aqui você tem o top. Em seguida, nós temos aqui Community Feed. Essa é a comunidade, né? O feed da comunidade. Esses Futures Models são os modelos do Leonardo. Então, nós temos coisas interessantíssimas como o Leonardo Diffusion, esse modelo para você fazer imagens interessantíssimas. Nós temos esse Deliberate, tem um realismo muito grande. Nós temos o RPG 4.0, as imagens ficam lindas. Nós temos o Luna, que é uma graça. Nós temos o estilo de fotografia vintage, que ficam lindas também. Enfim, olha, tem muita coisa legal. Aqui em Community Feeds, é semelhante ao daqui de cima. Então, você também tem o Trends, New e o Top. Tem o Personal Feed, aqui são as suas criações. Aqui, olha, são as coisas, os testes que eu fiz até hoje para treinar a inteligência artificial. Esse Trends e Datesets, isso aqui é avançado, tá? Aqui você vai treinar e dar dados para o Leonardo começar a criar imagens personalizadas suas. Esse é para um outro vídeo mais avançado. Hoje nós vamos aprender a gerar imagens com prompts interessantíssimos. O Find Models, aqui são os modelos da plataforma, aqui da comunidade, aqui os meus. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui eu tenho os que eu dei liked. Quando você escolhe ou você vê uns modelos gerados que você achou o estilo interessante, você clica aqui e dá um like no coraçãozinho. E aí fica nesta aba aqui, ó, Liked Feed. E o que eu gerei de imagem, tá aqui. Voltando aqui, Find Models. Esse aqui eu também favoritei. E olha, tá vendo? Tem os meus modelos, que eu não criei nada ainda. O que a comunidade está criando. E tem os modelos da plataforma. É o mesmo que está na Home, aqui em cima, tá? Mesma coisa. Agora que você entendeu onde estão as coisas, nós vamos começar a fazer criações. Para fazer criações, você precisa entender das instruções, dos prompts que você vai ter que criar. Para isso, eu vou mostrar prompts prontos. Por exemplo, esse daqui que eu favoritei. O que são os prompts? Olha, prompt details, detalhes do prompt. Eu vou pegar isso daqui, vou copiar, porque como está em inglês e você vai ter que fazer as instruções em inglês, a gente copia aqui, Ctrl C, vem aqui e dá Ctrl V. E do inglês para o português, agora eu tenho as instruções, são os prompts. Você tem que instruir de maneira completa, senão a sua imagem não fica boa. Eu vou mostrar. Cyberpunk Girl, Fantasy World, olha, mundo de fantasia, fundo escuro, Overwatch, design limpo, tudo isso aqui são características que, se você quiser algo semelhante a esta imagem, você tem que pôr, entendeu? Essa é a grande sacada. Se você falar assim, eu quero uma garota bonita no mato, vai sair qualquer coisa. Tem poucas informações, então a inteligência artificial pode botar qualquer coisa para você. Então você tem que ser específico. Então aqui, ó, prompt negativo. O que é um prompt negativo? Prompt negativo é o que você não quer que apareça.
Porque quando a gente cria, vou mostrar a hora que a gente começar a criar imagens, aí aparece uma flor de fundo, aí você não quer, por exemplo, ó, flor, Polar Towers, você não quer torres, né, no fundo, ó, não quer cores vivas, ele quer realmente algo um pouco mais dark, né? Então vamos pegar agora o prompt negativo, o que não deve aparecer na imagem. Anatomia ruim, não pode ter um rosto ruim, mãos ruins, corpo ruins, pés ruins, porções ruins, pernas ruins. Mas o prompt negativo, depois que você gera a primeira imagem, você não gostou de tal e tal e tal coisa, então você põe as coisas que não devem ter. Tira isso, tira aquilo, tira aquilo. E aí você tem aqui o tamanho, né? A escala e o step count, isso daqui é para deixar a imagem um pouco mais pesada. Então, normalmente eu deixo aqui em 30 e aqui em 7. Olha, então a gente pode gerar uma nova imagem com essa descrição aqui. Vamos começar fazendo uma assim, depois a gente vai fazer uma do zero. Então, observe que ele veio aqui, ó, Dream Shaper. É esse aqui o modelo daquela imagem que a gente estava vendo e a gente pode mudar os modelos. Ó, tem Leonard Select, Leonard Signature, Stable Diffusion e assim vai. Aqui você já pode colocar Leonardo Style, é sempre bom a gente deixar porque as imagens ficam lindas. E aqui a gente pode ativar ou desativar o prompt negativo. Vamos deixar ativado, só que vamos deixar sem nada por enquanto. No final eu vou mostrar a inscrição porque tem um e-mail que é o certo, outro que é errado, que não é necessário. Tem um passo a passo importante e eu te explico no final. O Prompt Magic também é bom deixar ativado, ele está em beta, mas ele também dá uma melhorada na imagem, então vamos deixar assim. Você não fala inglês, ok, a gente volta aqui no Google Tradutor, né? Google Tradutor, você coloca no Google, aparece Google Tradutor, você põe aqui. Então vamos colocar, só que agora de português para o inglês. Nós vamos colocar agora aqui, garota sorrindo na cidade. Esse é um prompt muito simples, mas é assim que você vai começar para entender por que você precisa fazer um prompt mais complexo. Smile Girl in the City. Clica aqui em copiar, volta lá e clica aqui em colar, Ctrl V. E clica em Generate, vamos gerar a imagem. Está gerando uma imagem com esse modelo que a gente acabou de ver. Eu fiz um teste bem simples para vocês entenderem como um prompt ruim, o que acontece. Quando você clica aqui em Image Generation, você tem esse lado, vários menus para você mexer. O primeiro dele é o número de imagens que você vai gerar. Inclusive aqui em Generate, você vai perceber que aqui embaixo aparece, olha, eu gastei 2 tokens. Você tem a cada 12 horas 250 tokens para usar. Então, passou 12 horas, você tem mais 250 e você vai criando imagens, tá? Você pode, aqui ao invés de ter só 2 gerações de imagem, você pode colocar 4, 6, até 8. Aqui você tem o tamanho. Aqui você pode também usar, ó, 16:9, que é do YouTube, 1:1, que é o quadrado, né? E o 4:3, esse é o ratio. O Guidance Scale a gente não vai mexer por enquanto, porque ele é bem avançado, deixa como está. Porque pode deixar as imagens muito grandes, muito pesadas, demora. Deixa assim que num outro vídeo eu explico melhor. O Tiling é um revestimento, a gente não vai usar isso aqui também, é avançado. E aqui é uma imagem que você pode colocar para conseguir imagens semelhantes. Também isso é mais avançado. Vamos trabalhar com geração de imagens hoje, nesse vídeo. Como o prompt ele tinha muito poucos detalhes, o que eu tenho? Realmente eu tenho uma imagem de uma garota na cidade, mas ela ficou bem genérica, né? Agora, se eu quiser pegar isso daqui, eu posso pegar, quando você acha interessante, você copia esse daqui, cola aqui e você começa a mudar. Vamos deixar Cyberpunk Girl, que é para aparecer imagens parecidas com aquela. O fundo pode ser o fundo escuro, pode deixar no fundo escuro. Overwatch, design limpo, épico. Vamos copiar Ctrl C, vamos colocar aqui Ctrl V, vamos colocar aqui do português para o inglês. Então vamos colocar Cyberpunk Girl, corpo inteiro, vírgula, arma na mão, pensar que é de algum jogo. O resto vamos deixar com esse conceito para ficar com a imagem semelhante. E aqui, volta aqui e vamos colocar Ctrl V. Lembrando que eu estou usando o mesmo modelo. Eu não estou colocando o modelo negativo,
Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o que acontece para depois a gente tirar. Então, os prompts, vocês vão ter que aprender a Cyberpunk Girl. Tem umas coisas que vocês vão ter que aprender para poder usar. Eu, por exemplo, descobri que Futurist City é interessantíssimo, dá uns cenários ótimos para colocar, por exemplo, na Cyberpunk Girl, e assim vai. Mas como que a gente aprende? A gente aprende aqui. Você vem aqui em cada um das imagens e vê o prompt, detalhe do prompt e o prompt negativo, tá? É assim que você faz. E também qual é o modelo, porque aí você consegue imagens semelhantes ao que você está vendo atualmente. Voltando, dá uma olhada, que legal que ficou. Olha a diferença. Agora vamos ver alguma coisa realista? Só para dar um exemplo, vamos fazer um prompt negativo aqui, ó. Para isso, vamos voltar no Google Tradutor. Sem Pink no fundo do cenário. No pink in the background. Melhor. Copiar, Ctrl V. Só para você ver a diferença. Vamos gerar novamente. Vamos ver. Olha que legal. Lógico que é diferente, né? Foi uma outra geração. Mas eu poderia colocar aqui agora sem espaçonave. Ficou ótimo. Vamos ver agora uma imagem de realismo. Deu para entender agora como que você faz o prompt negativo dentro de uma imagem mais como desenho. Agora vamos ver uma imagem mais realista. Ó, aqui tem uma setinha que quase não dá para ver, mas é para você voltar. Voltamos na Home. Você pode começar a imagem do zero, como eu fiz aqui, ó. Mas a imagem do zero, você vai ter que saber muitas coisas sobre prompt para você escrever um prompt completo. Enquanto você não tem essa experiência, vamos na Home pegar prompts prontos. Por exemplo, esse gatinho. Vamos copiar aqui, Ctrl C, e vamos aqui em Image Generation. Vamos deletar esse aqui, Ctrl V. Só que no lugar de cat, cadê o cat? Vamos na Home, vamos para o início. No lugar de cabeça de gato, nós vamos colocar um leão, lion. Se você não souber, vai no Google Tradutor, escreve leão e ele te dá a tradução. Não vamos colocar nenhum prompt negativo, vamos colocar aqui em Leonardo Style, que é muito legal. Qual é o estilo desse daqui? Dreamshape 3.0. Ó, nós estamos no Dreamshaper 3.0 e vamos colocar o Prompt Magic, que as imagens ficam bem bonitas, e clica em Generate. E eu estou gerando duas imagens só que 2 tokens, só gasto 2 tokens. Olha que lindo! Dá uma olhada. Dá para fazer artes maravilhosas, né, para o seu vídeo. Agora, aqui a gente tem algumas opções. Clicando em cima, as opções aparecem aqui também. Essa é a imagem original. Eu posso deletar a imagem, baixar a imagem. Eu posso dar um unzoom. Eu posso remover o fundo. Eu vou pegar um exemplo de outro. Vamos pegar um exemplo de outro. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu posso deletar, eu posso baixar a imagem, eu posso dar um unzoom, ou seja, vai aparecer mais cenário aqui. Ela vai ficar menor. Eu posso remover o fundo e eu posso criar um upscale, ou seja, vou deixar mais qualidade. Esse aqui vai custar 1 token e você tem 25 tokens nessas 12 horas. Esse aqui é para você conseguir mais detalhes ainda. Vamos fazer a remoção do fundo. Ó, então aqui você tem sem o fundo, no background, e você tem a imagem original. Você tem as duas coisas. Você pode fazer o download das duas, tá? Este daqui, ó. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre o Canvas? É aqui, ó. Nós vamos editar. Ah, eu recebo pela Husky. O suporte é sem enrolação, a melhor taxa do mercado e tem link na descrição. Com esse link você ganha a primeira com taxa 0. Tem vídeo também na descrição para você aprender a configurar a Husky no AdSense. Vamos editar Canva. Aqui nós temos coisas muito interessantes. Você pode aumentar esse cenário. Vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que eu quero mais um pedaço aqui. Vamos supor que eu quero. Aí você tem que colocar o prompt. Você tem que dar as instruções. A inteligência artificial não é inteligente. Ela é mandada. Você tem que mandar da maneira correta. Aí ela consegue fazer coisas interessantíssimas para você. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o Google Tradutor. Colocar mais janela com luz azul. Vamos copiar aqui, vamos ver se vai entender minhas instruções. Eu não tenho certeza que vai entender as instruções, mas vamos colocar aqui. Aí acende o botãozinho, Generate. Não só colocando, já que ele está sem fundo, você pode colocar um outro fundo, né? Criar separadamente um cenário. Botar mais uma janela com luz azul. Colocou aqui. Você tem
outras, tem 4 opções. Clica na setinha, aparece, ó. Ficou uma porcaria todas elas. Por quê? Porque ele é ruim? Não, as minhas instruções não foram boas. Vamos tentar uma outra coisa. Continuar com o fundo azulado. Vamos ver se melhora isso? Vamos dar uma instrução melhor para ele. Então, a gente vai cancelar isso aqui, que nenhum deles ficou boa. Deleta esse, Ctrl V, põe outro, Generate. Agora sim ficou bacana, hein? Ah lá, aí você tem, ó, 4. Vamos ver. Tem este. Não, esse foi o melhor, esse a gente aceita. Esse a gente aceita. Eu posso continuar a fazer isso aqui embaixo, aqui, aqui. Você vai colocando. Lembrando que se você fizer assim, ele não vai entender. Você tem que deixar um pouquinho para dentro para ele entender o que tem na imagem e ele continuar criando o resto da imagem. Tem outra coisa interessante aqui, ó. Esse é o Draw Mask, que eu posso mexer e posso aumentar. Tá vendo? Eu tenho o cursor, eu vou aumentar, ó. Vou aumentar o cursor. Tá aqui o cursor. Eu vou, por exemplo, mudar a cor daqui, ó. E vou pedir para ser substituir por cor pink. Copia, vem aqui no prompt e cola. Generate. Você pode fazer isso com a cor de uma blusa, a cor de um tênis, a cor do cabelo. Você pode mexer onde você quiser, tá? Ó, ele não entendeu muito bem as instruções, tá vendo? Ó, eu pedi para colocar com pink, cor pink, mas não veio com cor pink. Eu teria que fazer mais algumas instruções mais completas para que viesse em pink. Mas deu para entender, né? Agora, aqui na borracha, eu posso fazer o contrário. Eu posso vir aqui e apagar. Generate. Aqui ficou melhor, ó. Aqui ficou melhor. Deu uma apagada do que eu queria. Bom, aqui é para você fazer upload de uma imagem e aqui para você fazer download da sua arte, tá? Tem que clicar aqui em aceitar. Então, a melhor maneira de você aprender sobre prompts é ler sobre prompts. Passe o mouse, aparece sempre o detalhe do prompt. Você clica em cima, aparece o prompt positivo, o prompt negativo e o modelo que está sendo usado para você usar semelhante se você quer um resultado semelhante. Ah, tem link do mini curso de inteligência artificial na descrição e na página inicial do canal. Você tem que aproveitar, são muitos outros vídeos ótimos. E colocar o seu e-mail. Vai ser enviado um e-mail para você, que é esse primeiro aqui, convidando você para ir para o Discord. Esse aqui não faz você ter acesso ao leonardo.ai. Só que esse não é o e-mail. Esse aqui que chega depois que você verificar seu e-mail, você consegue entrar. Então tem que lembrar que tem que clicar aqui da segunda vez. Aí clicou aqui, aí você já entrou no Leonardo. Você quer ganhar dinheiro antes de monetizar o canal? Vou dar de presente o meu curso Express que ensina você a trabalhar com links de afiliados na descrição. A única coisa que você tem que fazer é continuar a criar vídeos. São vídeos e e-book. Convido vocês para as lives às quartas ao meio-dia ou veja a gravação à noite. Agora é a hora do seu like. Curte! Curtindo, o YouTube entende que esse vídeo é bom e entrega para mais pessoas. E você ajuda muito. Eu quero criar mais vídeos sobre inteligência artificial, então se inscreve para você ser avisado a semana que vem. Eu vou deixar 3 vídeos e a playlist do mini curso de inteligência artificial para te ajudar ainda mais. Espero realmente ter te ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo.